todos bem-vindos. Vamos estar resolvendo aí ao longo de alguns vídeos algumas questões de mecânica geral, estática. E para começar, nesse primeiro vídeo de mecânica, a gente vai estar resolvendo um exercício que trata sobre esforços internos. Então, vamos lá para o exercício. Aqui a gente tem uma viga e ele está pedindo, determina a força normal, o esforço cortante e o momento fletor, o momento no ponto C. Primeiramente, esse exercício ele foi tirado do livro do Hibbeler, Estática. Então, é um livro muito utilizado aí na matéria. Quem tiver interesse, esse tipo de exercício vai estar todo lá. E é muito utilizado aí pelos professores, né? Se não for o mais utilizado. Então, primeiramente, nesse tipo de exercício que ele pede para a gente calcular os esforços em determinado ponto, por esse método que a gente vai resolver, a primeira coisa a se fazer é determinar as nossas reações de apoio. Então, primeiramente, vamos analisar a nossa estrutura. A gente tem uma viga com duas cargas pontuais. Primeiro aqui na ponta da nossa viga a gente tem um apoio fixo e do outro lado, na extremidade, a gente tem um apoio móvel. Então aqui a gente vai ter a nossa reação na vertical e aqui também a gente vai ter uma outra reação na vertical. E no nosso primeiro apoio a gente tem uma reação na horizontal. A gente não sabe o sentido da nossa reação. Então a gente pode adotar qualquer sentido aqui. Caso de negativo, é o sentido ao contrário. Primeiramente, a gente vai achar as nossas reações de apoio, né? Então, aqui a gente tem o nosso VA, o nosso VB, que são as nossas reações verticais, e aqui o nosso HA, que é as nossas reações horizontais. Primeiramente, para a gente achar a nossa reação de apoio, a gente pode fazer tanto momento em A quanto momento em B. Então, aplicando aqui somatório de momento no ponto B, vamos fazer somatório de momento em B. Então a gente vai ter o nosso 15, o nosso 10 e o nosso VA causando momento em B. O nosso VB, como está passando em cima do ponto, não causa momento e nem o nosso HA. Então com isso a gente consegue achar o nosso VA. Então primeiramente a gente tem o nosso 15, ele vai estar girando no sentido anti-horário. Para quem tem dúvida, é só traçar um eixo da força até no nosso apoio. Então a gente tem aqui um eixo e essa força ela vai estar batendo, ela vai estar girando no sentido anti-horário. Então, no sentido anti-horário a gente adota sinal positivo. Então aqui a gente tem mais 15 vezes a nossa distância, que é de 1,5. Depois a gente tem uma outra força de 10, que também vai estar gerando no sentido anti-horário. Então a gente tem mais 10 vezes a nossa distância, que é de 4,5. E por fim a gente tem o nosso VA, que vai estar girando no sentido horário em relação ao ponto B. Então a gente vai ter um sinal negativo. Então VA vezes a distância de 6. Isso tudo igual a zero. Então passando o VA para lá, a gente vai ter que o nosso VA equivale a 11,25 kN. Bom, pessoal, a gente já achou que o nosso VA vale a 11,25 e agora a gente precisa achar o nosso VB. Para achar o VB, a gente pode fazer somatória de forças na vertical, somatória de forças em Y. A gente tem, quando a gente adota a nossa somatória de forças nas verticais, quando a força está para baixo a gente coloca negativo e quando a força está para cima a gente coloca positivo. Então a gente tem menos 10 descendo, menos 15 também descendo, o nosso VA, que é de 11,25, subindo, e o nosso VB também subindo. Isso tudo é igual a zero. Então, isolando aí o nosso VB, a gente vai achar que ele vale a 13,75 kN.
Então a gente tem o nosso VA e o nosso VB. Então aqui a gente pode colocar 13,75. Bom, aqui a gente tem o nosso HA. Bom, como a gente não tem nenhuma força na horizontal, a gente certamente não vai ter nenhuma reação também na horizontal. Mas pode também fazer a somatória de forças aqui, né, em X, na horizontal. Então a gente tem o nosso HA para a direita, a gente adota como positivo. E se tivesse alguma força para a esquerda, a gente adotar como negativo. Mas não tem. Então só tem o nosso HA. Então o nosso HA é igual a zero. Bom, pessoal, feita essa primeira parte do exercício, ele pediu para a gente determinar as forças normal no esforço cortante e o momento no ponto C. Então aqui a gente tem o nosso ponto C no meio da viga. Para a gente calcular os esforços internos que está causando no ponto C, a gente tem que fazer um corte. E a gente tem que fazer um corte na seção realmente que especifica os esforços que estão ocorrendo no ponto C. Então, no setor, né, na barra que tá ocorrendo esses esforços, né, entre a força de 10 e a força de 15. Se a gente fizer um corte antes do 10, fazer um corte aqui antes do 10, por exemplo, a equação que a gente vai achar aqui, ela não vai representar os esforços no ponto C, ela só vai representar os esforços entre o ponto A e a força de 10, porque depois da força de 10, justamente ela foi aplicada e aí vai mudar totalmente os esforços. Então a gente tem que aplicar, fazer um corte nessa viga entre as cargas de 10 e a carga de 15. Então, um exemplo, a gente vai fazer um corte aqui. Vamos chamar de S1. E aqui a gente pode desenhar o nosso S1 para ficar mais fácil. Então, aqui a gente tem o nosso S1. Aqui a gente tem a nossa reação de apoio, né, que é de 11,25. Aqui a gente tem a nossa carga de 10. Aqui como a gente fez um corte, a gente vai ter um momento aqui no sentido anti-horário, um esforço normal aqui e um esforço cortante para baixo. Então, esse é o nosso corte. Pode desenhar mais bonitinho aqui a viga também. E essa distância, a gente sempre vai adotar que essa distância é x, essa distância que a gente fez o corte. Então, essa distância total, a gente vai chamar de x. Que a gente faz um corte, mas a gente não especifica o ponto exato do nosso corte, até porque a gente quer uma equação. Então, a gente chama de x. Primeiramente, a gente tem que achar a nossa equação de normal, nossa equação de cortante e a nossa equação de momento para poder achar quanto vale os nossos esforços no ponto C. Então, primeiramente, vamos fazer a nossa equação de normal. Então, nx, que é a nossa equação de normal, é igual a todas as forças, somatórias de forças no horizontal. Então, aqui a gente tem somente o nosso n, né? Então, o n é igual a zero. Então, o nosso esforço normal, a gente já pode dizer que ele é igual a zero. Isso a gente sabia desde que não houve nenhum tipo de reação na horizontal. Agora vamos fazer a nossa equação de cortante. Então, aqui a gente chama de Vx. Então, vamos pegar todas as forças que estão na vertical. Então, a gente tem o nosso 11,25 subindo, menos o nosso 10 descendo e menos o nosso V descendo também. Isso tem que ser igual a zero. E agora a gente pode isolar o nosso V. Isolando o nosso V, a gente tem que o V vale a 1,25 kN. Então, entre a força de 10 e a força de 15, a gente tem uma constante de 1,25 kN de cortante. Então, o cortante vai ficar do ponto 1,5 até o ponto 4,5 metros,
vai ser a mesma cortante. Depois a gente vai fazer a nossa equação de momento. Então vai ser o nosso mx. Deixa eu arrumar aqui. Nosso mx. Para fazer o nosso mx, a gente tem que fazer a somatória de momento no nosso ponto, onde está o nosso ponto M. Então, a gente tem as nossas forças e vamos fazer o nosso somatório de momento no ponto M. Primeiramente, a gente tem a nossa força pontual aqui de 11,25, que é da nossa reação. Para achar esse momento, a gente já sabe que ele está girando no sentido horário, então é negativo. Então é menos 11,25 vezes a nossa distância de x. Depois a gente tem uma outra força de 10, que está girando no sentido anti-horário. Então a gente sabe que é positivo. E essa distância aqui, pessoal, ela vai equivaler, se a gente olhar aqui na primeira figura, a gente vai ver que a gente fez o corte exatamente aqui antes do ponto C. Então a gente sabe que essa distância, onde está o 10 até o nosso corte, equivale a x menos a nossa distância que a gente tinha aqui, que é de 1,5. Ok? Então essa distância aqui é x menos 1,5. Então aqui vai ser mais 10 vezes x menos 1,5. E depois, por último, a gente tem o nosso m no sentido anti-horário. Então a gente tem mais m igual a zero. Então, aplicando todas as distributivas aqui e isolando o nosso m, a gente vai chegar que o nosso m vale a 1,25x mais 15. Então aqui a gente achou uma equação de momento para essa viga do trecho de 1,5 até o 4,5. Então essa equação vale para esse trecho. Então para achar o esforço de momento no ponto C é fácil. É só substituir. Deixa eu só colocar aqui de onde essa equação vale. Ela vale de 1,5 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4,5 metros. Então isso daqui serve para a gente se localizar onde essa equação está valendo. Então, para a gente achar o nosso esforço no ponto C de momento, basta a gente jogar 3 na nossa equação, que é exatamente a 3 metros que está o nosso ponto C. Ok? Então aqui a gente vai fazer o m de 3 igual a 1,25 vezes 3 mais 15. Então o nosso momento no ponto C equivale a 18,75 kN vezes metro. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro como que acha o esforço interno. Esse método é um método um pouco mais complicado, mas ele é essencial para o entendimento desse tipo de análise. Então, muito obrigado a todos. Se gostou, deixe um like e até a próxima.